Estamos de volta com o Espaço Mulher, um programa feito especialmente para você. E hoje a gente vai falar sobre osteopatia. Você já ouviu falar sobre isso? Osteopatia, muita gente confunde com quiropraxia. A gente vai conhecer hoje as diferenças entre essas duas terapias, essas duas atividades, entender um pouquinho mais sobre os benefícios da osteopatia para o nosso corpo. Mas antes, eu quero chamar a dica do pessoal da Estética e Companhia. Vamos dar uma olhada? Hoje a dica da Estética IC é para você, mulher que quer cuidar ainda mais da sua pele. Hoje nós vamos apresentar para vocês o Hot Slim. O Hot Slim é um produto que auxilia na redução de gordura localizada e celulite, promove firmeza à pele com ótimo rendimento e o melhor de tudo, sem deixar a pele oleosa. Vamos falar também do fluido térmico, que promove o aumento da circulação sanguínea superficial e aquecimento local. É indicado para potencializar resultados e manutenção em tratamentos estéticos. E você ainda também pode usar para a prática de atividade física. Aqui na Estética IC você encontra outros produtos e outras dicas para você até mesmo presentear nesse final de ano. A loja fica localizada na Avenida Manuel Mendes de Camargo, 1111, bem ao lado da Imobiliária Tapovic. É a nossa dica, então. Não deixe de aproveitar os produtos do pessoal da Estética e Companhia. Eles estão esperando por você. Agora, nós vamos falar sobre osteopatia. Finalmente, né? Chamando o programa inteiro, eu estou aqui com a doutora Gislaine, que vai explicar um pouquinho pra gente. Ela é fisioterapeuta e osteopata, e ela vai falar um pouquinho pra gente sobre o que é a osteopatia, como funciona. E tudo bem, doutora? Boa noite. Tudo bem, boa noite, Silvia. Para começar, explica pra gente o que é a osteopatia. A osteopatia, ela é uma especialidade da área da fisioterapia. Então, assim, existem algumas formações no Brasil sobre osteopatia, só que a única que o CREFITO reconhece é a Escola de Madrid, Escola de Osteopatia de Madrid. Então, são de 5 a 6 anos, o 6º ano é opcional para o estudante, que se estuda a respeito do corpo humano aprofundadamente. E a partir daí nós tratamos o paciente como um todo e são técnicas manuais, o tratamento é inteiro através de técnicas manuais. É uma técnica que foi criada pelo Dr. Steele, um médico americano, que depois de algumas pesquisas desenvolveu o método e, na realidade, com toda a modernidade que nós temos, em vez desse método ele ter caído no desuso, né? A gente conseguiu, através disso, pesquisas que comprovavam a eficácia. Então, tem crescido muito a pesquisa e a comprovação científica dentro da osteopatia. Por isso que ela tem se difundido não só no Brasil, que está há cerca de 20 anos, então os grandes centros, quase todos têm um osteopata trabalhando, como no mundo todo. Que legal. Uma dúvida que foi minha durante algum tempo, e que eu acho que é de muitos dos nossos telespectadores, é a respeito de se existe alguma similaridade entre osteopatia e quiropraxia ou não. Porque geralmente quando a gente fala alguma coisa, eu vou no osteopata, as pessoas falam, é quiroprata? Não. É diferente, né? São especialidades diferentes. Na realidade, assim, a osteopatia, ela estuda mais aprofundado cada segmento. Existem mais manobras e manipulações específicas para cada tipo de problema. A quiropraxia ela é mais geral e dentro da quiropraxia, apesar dela já ter a regulamentação dentro do CREFITO, não é obrigatório ter uma formação acadêmica para se denominar quiropata. E aí que está um grande problema. Entendi. Porque na realidade, de repente, uma pessoa que não tem conhecimento aprende algumas manobras, vamos supor, de estralar, que na realidade é uma das manobras que é trabalhado dentro da osteopatia e sai estralando as pessoas e pode até machucar alguém. Então tem que ter bastante critério para utilizar uma manipulação com o paciente. Essa questão de estralar é bem interessante mesmo. Eu fui no osteopata uma vez, eu nunca tinha ido. E eu estava com um problema e eu acabei indo lá em Curitiba.
E quando ele começou esse processo de fazer, eu não sei, não me corrija se eu estiver errado, é para colocar, ajustar a coluna, ajustar as vértebras, né? Então ele começou, eu falei, doutor, você vai me matar? Aí ele falou assim, tá tudo bem, Silvia, relaxa que tá tudo bem. Fica relaxada, relaxa o seu corpo, relaxa o seu pescoço, não vai acontecer nada. Mas, assim, é assustador, porque você ouve todos os ossos estralando, todas as juntas estralam. Na realidade, assim, é feita uma avaliação criteriosa, provavelmente igual nós estávamos conversando antes de começar, eu conheço o Dr. Paulo Dobruski, é feita uma avaliação bem criteriosa com cada paciente e de acordo com a biomecânica de cada estrutura corporal, existem algumas direções de movimento que estão bloqueadas. Então, não seria... A gente nem fala colocar no lugar, que daí a gente já pensa numa fratura, em uma luxação óssea, não é bem isso. É o movimento que está travado. Então, a gente devolve o movimento para as estruturas. Muitas vezes estrala, muitas vezes não. Não tem risco algum, porque, como eu disse, é criterioso. A gente trabalha dentro daquela amplitude que não tem risco nenhum de machucar um paciente. Tem algumas manobras que são um pouco mais doloridas e tem manobras que não se sente dor nenhuma. O ideal é ser o mais indolor possível. E tem, é claro, essas manobras elas são escolhidas de acordo com a avaliação do paciente e de acordo também com cada paciente. Um paciente jovem a gente manipula bem tranquilamente. O paciente mais idoso, que já existe uma fragilidade óssea, um paciente com uma alteração reumática, então são outras técnicas que a gente acaba elegendo para tratamento. Não é tanto as manipulações mais bruscas e rápidas, que é os trustes que a gente chama. Entendo. E quais são as áreas que a osteopatia abrange? Como que funciona isso? Até eu vou mostrar algumas figuras, eu vou pedir para eles colocarem, que eu trouxe. Então, a osteopatia, né, igual eu comentei, que é o tratamento através das mãos. Pode passar. Da Escola de Osteopatia de Madrid, que eu tinha comentado, que é a filosofia que eu sigo. Pode passar. Então, assim, a osteopatia, ela está relacionada com todo o nosso corpo. Então, assim, às vezes o paciente pensa que a alteração é só na coluna. E através da coluna sai toda a inervação de todas as outras áreas do nosso corpo. Então, muitas vezes tem uma víscera alterada, tem alguma alteração a nível craniano. Tudo isso, durante a avaliação, a gente vai detectando com o paciente para ver aonde a gente vai ter que atuar. Pode passar? Além disso, além dessa avaliação física, dentro da clínica, a gente também trabalha com a avaliação de baropodometria, que é uma avaliação computadorizada para saber como é que está o equilíbrio do paciente, como é que está a descarga de peso, tanto no caminhar quanto na estática também. E isso também dá uma precisão bem grande na hora de programar o tratamento do paciente, aonde estão os maiores desequilíbrios posturais e biomecânicos daquele paciente. Pode passar? Então, ele nos dá um exame assim, bem fidedigno, onde estão as descargas maiores de peso e onde a gente precisa corrigir esse paciente. Pode passar? Então, as áreas, como eu tinha comentado. Tem a parte visceral, que a gente trabalha. Muitas vezes, os pacientes com dores crônicas, a gente precisa também intervir nessa outra área, para que tenha um tratamento mais completo possível. Pode passar? A parte craniana, que também a gente trabalha dentro com o paciente. Pode passar. Ali está mostrando uma manipulação cervical, certo? Que é da coluna cervical, é dessa que você falou. É dessa que eu fiz. E essa figura eu peguei porque eu achei bem interessante. Bem para a pessoa entender que a gente trabalha dentro de um nível vertebral. Cada manipulação que é feita, às vezes faz mais barulho, mas a gente vai trabalhar específico naquela lesão, naquele movimento. Então, por isso que o risco, quando você trabalha com alguém que tem uma especialidade correta, tudo, não tem risco na manipulação. A gente minimiza o risco fazendo uma boa avaliação do paciente. Pode passar? Aqui, você tinha me perguntado sobre as áreas, né? Dentro do corpo humano, a gente atende todas as áreas dentro da osteopatia. Então, a gente trabalha o corpo do paciente como um todo. E uma coisa assim que tem se destacado muito é o esporte na osteopatia. Ali está uma foto do Nadal. Durante o jogo, ele saiu da quadra, foi atendido pela osteopata na lateral da quadra e voltou
porque foi feita uma manipulação. O tratamento da osteopatia ele é rápido, o resultado na hora dele já conseguiu dar sequência ao jogo. Pode passar? Bacana. Então, ali ele também está sendo atendido, que o osteopata, que é uma manobra de cotovelo, que a gente manipula o cotovelo do paciente, também o que dá o maior desempenho no esporte. Tanto a gente trata tanto a doença do paciente, né, no caso do atleta, quanto a prevenção, para melhorar o desempenho dele no esporte que ele pratica. Pode tirar as imagens por enquanto. Interessante. Então, a osteopatia, ela não é apenas um tratamento. Ela é Sim. na verdade, ela é um tratamento que ela tem uma continuidade, mas ela também pode ser usada como prevenção para evitar algum problema de saúde, alguma dor crônica, Sim, normalmente a maioria dos pacientes nós temos uma cultura muito curativa. A maioria das pessoas procuram um tratamento quando já tem alguma alteração. Mas assim, a prevenção ela é muito importante. Então, se a gente conseguir, quando você passa por um osteopata e ele reequilibra os sistemas do teu corpo, muitas vezes você evita compensações e alterações futuras. E não só nessa questão da prevenção de alterações futuras. Igual eu estava citando a questão do esporte, na realidade, o atleta, ele ganha, o desempenho dele é maior que outro atleta, nas pequenas coisas, porque na realidade no treino, no fortalecimento, eles fazem tudo praticamente parecido. Então, assim, uma melhora de alinhamento e biomecânica corporal aumenta muito o desempenho dele como atleta. Entendi. Só para entender. E também os atletas da vida real, né, que somos nós, que praticamos atividade física. E assim, uma atividade física feita com o corpo alinhado, a biomecânica correta, então você vai estar trabalhando dentro da prevenção de saúde mesmo, da promoção de saúde, e não só na parte de questão do tratar para não ter dor. Esse não é, apesar de ser muito procurado, esse não é o foco principal da osteopatia, e sim promover a saúde ao paciente. Entendi. Você falou a respeito de tratar para não ter dor. Toda dor é dor mesmo? Porque assim, às vezes a pessoa, eu tô com uma enxaqueca, eu tô com uma dor de cabeça, mas às vezes essa dor de cabeça não é realmente uma dor de cabeça, é algum problema que é originado de algum outro problema, tô certa? Como que é isso? Vocês tratam isso também? Sim, na realidade é assim, a gente, muitas vezes o paciente chega e fala, vamos supor, você citou da questão da dor de cabeça, vou usar ela também como exemplo, a dor ciática, eu tenho uma dor ciática. Mas também, assim como a dor de cabeça, a cefaleia é causada por N problemas. Não adianta simplesmente pensar em tratar N problemas. Como é que a gente vai descobrir? Através de avaliação. É claro que o emocional influencia, a tensão influencia, o tempo que você está com essa alteração também influencia. Até no último programa que eu estive aqui, a gente conversou sobre dor crônica, que daí muda completamente a percepção a nível cerebral do paciente. Entendeu? Mas assim, de acordo, vamos supor, a cefaleia, né, a dor de cabeça. É lógico que emocional influencia, mas normalmente ela pode ter relação com uma alteração de cervical ou média ou cervical alta, pode ter uma alteração de ATM, pode ter alguma alteração de motilidade craniana, e tudo isso pode influenciar. E já existem várias pesquisas a respeito também, alteração de motilidade do globo ocular, alguns músculos, que daí gera toda uma compensação de postura, uma tensão muscular e acaba gerando toda uma alteração e que também pode causar cefaleia. Então, assim, por isso que o correto é estar fazendo uma avaliação bem completa para saber o que está causando. A partir do momento que a gente sabe o que está causando aquele problema do paciente, a gente consegue tratar com eficácia. Entendo. Inclusive, para as mulheres isso é uma coisa interessante. A cólica menstrual também pode ser tratada com osteopatia? Pode sim. A cólica menstrual, assim como eu disse, muitas vezes o espasmo do útero durante a menstruação pode estar vindo de uma má informação que está vindo da coluna. Pode ser uma rotação ilíaca, pode ser uma alteração do púbis. Então, pode vir de uma alteração biomecânica, mas também pode até ser mesmo alguma alteração facial
de estruturas. Hoje em dia é muito comum cirurgia plástica Sim. em abdômen. Então, tudo isso gera uma retração. E essas retrações faciais lá dentro do abdômen pode gerar uma tensão em região de útero e pode causar cólica também. Entendo. Então, de acordo com o que for acarretar essa cólica, a gente consegue tratar e aliviar a dor do paciente. E a gente nem imagina que a osteopatia pudesse ser tão completa, né? Eu falei, essa questão da cólica menstrual é interessante para as mulheres, mas eu acho que não só para as mulheres, mas para os homens também, para levarem suas mulheres a um osteopata para ajudar a cuidar. Sim. Porque tem muita mulher que sofre demais com cólica, né? Poxa, se não só cólica, mas a própria cefaleia, eu acho assim, se existe uma forma de tratar, por que não fazer? Sim, com certeza. Não é? Você falou a questão da compensação. Como que ocorre a compensação? Daí, por meio do tratamento da osteopatia, como que ocorre essa compensação? A compensação, na realidade, é a seguinte. Normalmente, quando a gente sofre um trauma, e isso já tem sido muito pesquisado, às vezes até um trauma emocional pode gerar uma compensação estrutural no corpo da pessoa. Porque o nosso tecido, ele tem memória. E essa memória, ela é influenciada pelo psíquico também. Então, assim, esse trauma gerado em algum tecido, vamos supor no ombro, gerou um trauma nesse ombro. Ao longo do tempo, esse trauma não é resolvido. O que pode acarretar tudo isso? Uma rotação desse ombro, as estruturas ao redor começam a ficar sobrecarregadas, nem sempre a dor vai ser aqui. Às vezes ele gera toda uma compensação cervical ou às vezes toda uma rotação da coluna. Então, assim, o que são as compensações? Nada mais é do que o nosso corpo tentando se corrigir. E, infelizmente, nessas tentativas de correção, ele acaba gerando outras lesões. Então, aí que entra dentro das cadeias lesionais dentro da osteopatia, que a gente chama. Muitas vezes o paciente tem uma dor no ombro, mas o problema não era o ombro. O problema, ele teve um entorse de tornozelo que veio gerando uma cadeia ascendente. Exatamente. O corpo foi tentando se curar de alguma forma. E acabou gerando outras compensações. Aí o paciente vai lá e trata o ombro, trata o ombro e não resolve o ombro. Aí às vezes vai no osteopata, 1, 2 sessões, corrigiu toda a minha mecânica, zerou a dor. E nem às vezes tem casos que a gente nem mexe na estrutura onde tem dor. A gente consegue corrigir a distância, né? Isso eu acho que é sensacional, porque ninguém gosta de sentir dor, né? Sim, com certeza. Nossa, sentir dor meu Deus do céu. Não só eu, acho que todo mundo, quando consegue descobrir o lugar da dor e acabar com ela, é uma felicidade, é uma alegria, é uma sensação de prazer. Sim. Porque tem gente que sofre com dor, essa questão que você falou do ombro, anos e anos, e não consegue resolver nunca. Sim, a gente tem paciente que chega na clínica com história de dor há 30 anos. Imagina a qualidade de vida prejudicada dessa pessoa. Essa pessoa não tem, muitas vezes, uma vida afetiva muito boa, uma vida familiar muito boa, por conta dessa dor que limita tanto, né? Porque a dor gera mau humor, né? A pessoa começa a ficar com dor, tantos anos com dor, e começa a ficar mal-humorada. Vai afetar tudo, vai afetar o trabalho, vai afetar a vida pessoal, em todos os lugares vai ter problema, né? E daí, no caso, esse tratamento que é feito pelo osteopata, ele pode ser substituído por um tratamento convencional ou não? Então, aí que tá, até a gente tinha comentado no começo a questão da quiropraxia, né? Isso. A filosofia da osteopatia é uma filosofia própria. Ela não tem relação nenhuma com a fisioterapia convencional ou com o tratamento convencional. Então, não tem como a gente substituir uma reestruturação completa que a osteopatia provê por algo que vê segmentado o paciente. Então, assim, não tem como ser substituído mesmo. Realmente, a avaliação e a forma como é feito o tratamento do paciente dentro da osteopatia não tem nada que substitui. Certo. Então, assim, só para encerrar, quando o paciente, quando a pessoa quiser procurar um tratamento, o que ela precisa saber antes de entrar no consultório de um osteopata? Primeira coisa que eu sempre peço para as pessoas osteopatia é uma coisa muito séria, igual a gente conversou sobre a questão da manipulação. Procure saber que formação que a pessoa tem. Porque está cuidando do teu corpo, que é a coisa mais sagrada para você. Você já está com dor, ou às vezes quer prevenir alguma coisa, em vez de ter alguma situação desagradável, de piora de dor, ou de repente uma alteração que advindo de uma manipulação mal feita,
procure saber se o osteopata tem informação e se ele tem se reciclado constantemente antes de se submeter a um tratamento de osteopatia. E outra coisa, a gente sempre pede para os pacientes, a gente trabalha muito em conjunto com o médico. Então, assim, normalmente eu peço para os pacientes trazerem tudo que tiver de exame. E pacientes trazem um monte de exame, mas é interessante a história clínica do paciente. Certo. Como eu disse que às vezes a dor tem muito tempo, ou às vezes foi um trauma, um acidente que a pessoa sofreu, durante a avaliação a gente precisa saber tudo isso. Então o paciente já tem que estar sabendo tudo o que aconteceu no corpo dele, desde trauma até cirurgias, até infecções mais graves, tudo isso é coletado durante a anamnese, durante a avaliação da osteopatia. Que bacana. Muito obrigada, doutora Gislaine. Foi uma conversa muito boa. Eu acho que deu para esclarecer bastante dúvida. E fica a sugestão, né? Se você está com algum problema, converse com o seu médico, mas assim, procure um osteopata. De repente você não consegue resolver essa situação pela osteopatia. Eu creio que é válido, né? Todo tipo de cura é válida. Sim, com né? certeza. Se é benéfico, tem que investir. Sim, com certeza. Investir em saúde eu acho que é o mais importante para o nosso corpo. Sem dúvida, sem dúvida. Essa é a doutora Gislaine. Muito obrigada, Gislaine. De nada, obrigada. Até eu não sei se eu vou te ver ainda esse ano também, o mesmo que eu falei para a doutora Vanessa. Eu te desejo um Feliz Natal. Obrigada. Um ótimo 2016. Muitas felicidades, tudo de bom. Obrigada. De nada. Para você também. E agora a gente vai falar... Na verdade, a gente vai falar não. A gente vai ver um vídeo do pessoal da Roda Gigante com a dica sobre enxoval. Vamos lá? A Roda Gigante faz o enxoval de seus sonhos. Tudo feito à mão e com muito carinho, desde o enxoval até os itens de decoração. A Roda Gigante conta agora com mais 2 parceiras, a Quater Móveis Infantis e os tapetes Lorena Canals. Os móveis da Quater são desenvolvidos com toda a qualidade e conforto que o seu bebê merece, todos com pintura tóxica e madeira de reflorestamento. Já os tapetes da Lorena Canals são 100% algodão e desenvolvidos especialmente para quartos de bebês e crianças. Além disso, todos podem ser lavados em casa na máquina de lavar doméstica. A Roda Gigante está localizada na Avenida Irmãos Pereira, 1062, Sala 2, próximo ao Fotosec. A gente esqueceu de falar o endereço onde a doutora Gislaine atende. Como é que o pessoal vai chegar até você se a gente não fala onde é? Por favor, doutora, diga onde você atende. Eu atendo na Agulhão e Romanello, Clínica de Especialidades, na Rua Edmundo Mercer, 967. O telefone de lá é 3523-0216. Ótimo. Então fica aqui a nossa dica de hoje com a doutora Gislaine. Telefone 3523-0216. Ligue e marque sua consulta. Agora eu vou falar sobre a revista Dona, que já saiu. Se você perdeu o comecinho do programa, a revista já saiu. E ela está recheadíssima. Tá linda, né? Tá preparada. A Keren faz com muito carinho. Ela corre atrás. É lindo o trabalho que é feito nessa revista. Então, gente, não deixe de pegar, adquirir amanhã. A partir de amanhã já vai estar na Fiorella e no Cafezinho, sem custo, tá? Não tem, você não precisa pagar nada por ela. Ó, ela tá muito bonita a revista. Não deixe de adquirir a sua revista a partir de amanhã. Opa! Aqui. Ó. Eu não vou mostrar tudo, não. Não vou mostrar tudo, senão você não vai pegar. Gente, quem não entendeu o que está acontecendo aqui hoje, eu sou a Silvia Artigas, a Keren está descansando hoje, uma férias merecida, e eu estou substituindo ela. Então, assim, não se preocupem, a Keren continua dona do programa, eu só vim dar uma ajuda. Eu desejo a você agora uma ótima noite, uma excelente quinta-feira, sexta-feira, um ótimo fim de semana. A gente se vê no próximo dia. Tchau, tchau.